Hello, João. Good evening, buddy. Good evening. Good to have you here one more time. Are you ready? Ready? Uh, we are going to wait for the other students, okay? Okay. But until they arrive, we can exercise your speaking skills. All right? All right. So, buddy, how are you today? I'm fine and you? I'm very good. Thank you for asking. And what did you do today? É, Como posso falar, pintei a minha casa. I I, I, I print, I painted I painted my é, house. my house. Exactly. So, what more? Foi o And dia how todo. was it? All, all, all time. Tempo todo. Okay, and how was it? Did you do it by yourself? Não entendi a pergunta. Did you do it? Você fez isso by yourself, por si mesmo, ou Yes. seja, sozinho? Yes. Yes. Yes, what? Yes, I do. I do. Pay attention to my question. Did you do it by yourself? Yes, I did. Yes, I did. Okay. How long did it take? How? How long did it take? Vixe. 10, It took 10, it took it took 10, 10 a.m. to 6 p.m. so you cannot say it took 10 a.m. to 6 p.m. Isso não existe. It took, levou e aí a quantidade de horas. Ah, ok. Caralho, foi tempo pra caralho. 6, 7, 8, 9, 10. 10 o'clock. 10 o'clock? Are you sure? No, I'm sorry. 10 hours. Exactly. It took 10 hours. Repeat, please. It took 10 hours. And did you enjoy it? Yeah. Yes, I did. How was it? How did you start and how did you finish it? Mm, Start at By? 10 by 10 Ok. Você tá falando do horário. Achei que você ia falar do lugar. Ok. Mas você já falou do horário, né? How did you do it? How did you start it? Como você começou e não quando? And how did you finish it? E como você terminou? Porra, pergunta difícil. Nem em português eu pensaria numa pergunta dessa. Por exemplo, eu comecei pela sala e depois fui pra garagem e depois fui, né? Cara, pior que só foi a sala. Como posso falar? I started I started by by the the living room. living room. Exactly. So, E é uma sala pequena, hein? and it's a small living room. Que eu tive que raspar, passar massa corrida. Puta, uma merda. So, let's go. I started I, I started by by the the living room. living room. And it's a small living room. It's a small living room. So, mas, né? But I had I had to fix to fix some imperfections. some imperfect. Que significa Imperfections. Algumas imperfect. imperfeições. Some imperfections. Okay? Algumas, que me dera. Tô Just a sec, cansado, buddy. cara. Ok, eu tava pensando aqui, dei uma pesquisadinha porque não me veio na mente a tradução de massa corrida. É putty. Buddy. Putty. So, and I fixed uh, uh,
Putty. some imperfections with putty. With Okay. putty. Okay. All right. All right. Okay. And what are your plans for tomorrow? I don't know. You need to say something. Uh, I woke up early. I will wake up I will wake up early. early. Mm, Then, então, it's 5 o'clock. then at 5 o'clock, Then at 5 o'clock, I will go the gym, to the gym. to the gym, and return the painted. And get back to the painting. Repete, por favor. And And get back get back to the painting. Ou to the painting. return to the painting. Get back e return dá na mesma. Ok. Ok? To get back é voltar. To return é retornar. Ok? Perfeito. Hello, Ludmila. I'm sorry, I'm late. No worries. No worries. How are you doing today? I'm okay. I was just talking to João about his day. And he said today he was painting his living room. What about you, Ludmila? How was your day? I was in gym, né? Toda segunda e quarta eu tenho So I Pilates. went to the gym, I right? went. So every Monday and Wednesday, Yes. repeat with me. Every Monday and Every Wednesday, Monday and Sunday. In the Wednesday, I go to the gym. I go to the gym. All right. Was it the only thing you did today? No. You can start by the morning, like in the morning, Yeah. then in the afternoon. Então, in the afternoon, I pay bill contas, né? I went out to pay the Buy bills. Pix. Oh, okay. So you didn't went out. You didn't go out. Vou falar agora. Sobre a Páscoa e Easter, né? Sobre a Páscoa. Presentes de Páscoa. And I also Easter bought Easter gifts. Easter gifts. So let's start from the beginning. In the morning, In the morning, I went to the gym. I went to the gym. Okay. Okay. In the afternoon, In the afternoon, I paid some bills by Pix. I pay some bills by I Pix. paid, né? Eu paguei. I paid. I paid some bills by Pix I paid some bills by Pix and bought And- some Easter presents or Easter and gifts. both Easter Pix, Easter gifts. And bought some Easter gifts. Can you repeat from the start? Consigo. Let's go. In the morning, I went to the gym. Okay. In the afternoon, I paid some bills by Pix about Easter gifts. Oh, okay. I get it. Então, you could also say I paid some Easter gifts bills. Ou seja, umas contas de presente de Páscoa. Também funciona. Páscoa. Ok? Agora é tudo por Pix, né? Então eles dão. Everything now is by Pix. I don't use money anymore. João, do you still Pode falar. use money?
Eu não entendi a palavra antes do money. Do you still use money? Ainda, still. Você Do you still ainda... use money? No use it. No use money. Do you still use money? Do you still use money? No, I don't. Muito mais simples, né? Bem mais. What do you use nowadays? How do you pay your bills and the things you buy? Pix? So I pay them I pay them by by Pix. Pix. Qual que é a regra aqui, galera? Resposta curta não existe. Entendeu? Porque a resposta curta não ensina a gente nada, né? A gente não pratica. Ah, mas eu posso dar uma resposta curta? Claro que você pode. Numa conversa normal, mas aqui a gente está estudando. Então, o ideal é sempre a gente, né? Utilizar a resposta mais longa para você praticar mesmo, né? Utilizar o vocabulário, perceber a relação sujeito, objeto, perceber. Ó, eu, pay, pago, them, eles ou elas, nesse caso referindo às contas, by Pix, pelo Pix, ou seja, com Pix, né? Percebe então que existe uma estrutura gramatical que eu segui aí, que é a estrutura correta. Eu acabei de falar e pratiquei isso. Beleza? Ok. Beleza, ok. Ludmila, do you miss the time when you bought things with money? Can you repeat, please? Do you miss the time when you bought things with money? I don't understand. Do you miss? Miss é sentir falta. Yeah. Do you miss the time Sentir falta do tempo. when you bought things with money? Quando eu compro coisa Quando com você dinheiro, comprou ou comprava comprava. things with money? Eu sinto falta? Não. No, I don't. So, remember, if I asked you, do you say I do or I do not or I don't. Always remember to use the I auxiliary don't miss the money because I use the... Como é que fala cartão? credit card. Credit card more times. More often. More often é mais frequentemente ou com mais frequência. More often, ok? I use the money only to church. Ok. For the church, não é to the church, é for the church. Pela igreja, né? Or for the school. Or for the school. Okay, I get it. What about you, João? Do you miss the money? I don't. You don't? What is the thing you miss the most nowadays? Of course, I'm talking about technology, right? Because nowadays we can do almost anything with technology. Is there something of the past you miss nowadays? Que é nowadays que você falou no final? Hoje em dia, nowadays. Nowadays. Ou atualmente, né? Deixa eu pensar aqui. Lembrando, não quero que você me fale o que significa em português. É what it means, ou what does nowadays mean, ou what is the meaning of nowadays. Sempre em inglês, alright? Alright. Se for coisa que não tem nada a ver com a aula, ah, professor, eu quero falar uma coisa. Beleza, aí você faz. Mas coisas que envolvem a aula, pergunta sobre a aula, tudo que envolve a aula, só em inglês, galera. Não que você não possa falar português se necessário, mas vamos, né, tentar falar só em inglês. Repete para mim a pergunta, por gentileza. Is there something from the past you miss nowadays? Lembrando que there is e there are é a ou existe, né? Is there ou are there é a forma interrogativa dessa mesma coisa. Por exemplo, eu posso colocar assim, falar, eu acho que a tecnologia veio para ficar, mas perdemos o contato humano. Eu posso falar em inglês assim? Of course. Então, I think technology is here to stay.
but we have lost human contact. We have lost human interaction, right? Yes, interaction. Or All right. human contact. Dá na mesma. Gostei do uso do presente perfeito aí, cara. I like the use of the present perfect. We have lost. Por que we have lost? Porque nós perdemos no passado. E até hoje a gente ainda não encontrou mais esse contato humano. A gente ainda continua dividido, ou seja, ainda tá válido. É por isso que você falou we have lost. Percebe? Só deixa Não eu sei. pensar um pouco, porque o processamento é difícil, mas Não quando sei- sai, Não sei se você percebeu que você utilizou o tense correto, né? E o porquê que você utilizou o tense correto, mas você utilizou. Quando você falou, tipo assim, ó, we have lost human contact, ou we have lost human socialization, o que você quer dizer aí com we have lost? Lembra do past perfect que eu ensinei na última aula pra você, que eu falei sobre? positiva. Que é aquilo que acontece no passado e ainda é Mas válido no presente. O verbo auxiliar to have, verbo principal no past participle, correto? João? Correto? Alô? Me ouve? Positivo. Então, foi o que você fez agora, João. Você Eu tô percebeu? com tudo anotado. Tô com a anotação aqui, por isso que eu falei. Não, mas foi o que você... Exato, quando você falou we have lost human contact, nós temos perdido, ou seja, nós perdemos o contato humano, se refere ao que aconteceu no passado, porque já tem um tempo, né? Foi lá no passado que a gente perdeu esse contato e até hoje esse contato ainda não voltou, ou seja, é algo que aconteceu no passado e ainda é válido no presente. Lembra? Positivo. Então, muito bom, perfeito. Alright. What about you, Ludmilla? Is there something you miss about the past? How can I say? I missed the past, the relationship. I miss the relationships of the past. Yeah. Repeat, please. I missed. I miss eu senti falta no passado, mas Eu ainda tá sinto, válido. I miss. I miss. Exactly. I miss the relationships. The relationship Relacionamentos, né? that Of the past. of the past. De novo, vamos lá, sozinha. I miss the relationship Relationships, plural, né? I had the past. Of the past, do passado. Ou I had in the past, que eu tinha no passado, também funciona. The Mas past. agora eu preciso que saia fluidinho. Vamos lá. I miss the relationship I had the past. In the past. Ok, eu sinto falta da relação que eu tinha no passado. I miss the relationship. Ou das relações, the relationships. Né? I Não had in the queremos past. repetir o que ele falou, né? Mas é difícil falar em inglês. Essa tecnologia, ela ajuda algumas coisas, mas para a humanidade, ela veio. Agora eu quero que você escreva isso que você acabou de falar em português pra mim. Escreve no seu caderno. E aí a gente vai Estragou converter tudo. isso pro inglês. Ok? De tecnologia. The technology. Escreve primeiro em português. Escreve o que você falou em português aí no seu caderno que eu vou te ajudar a converter isso pro inglês e você vai conseguir fazer sozinha. Enquanto você anota aí, eu vou fazer uma outra pergunta pro João. Ok? João, Oh, what is the innovation you like the most? deixa eu pensar. Cara, não tá vindo alguma coisa na cabeça. Man, there isn't something coming to my mind. Tá processando. Anything, take your time. No seu tempo, cara. Se precisar fazer igual a Ludmilla tá fazendo, escreve a frase em português pra você poder raciocinar. Escreve o que é em português pra você poder raciocinar em cima pra colocar Repete, no inglês. repete a frase, por gentileza. What is the innovation you like the most? Por inovação eu falo das tecnologias inovadoras que a gente tem hoje, né?
Deixa eu colocar no papel também. Tranquilo. Eu volto aqui pra Ludmilla e já volto pra você então. Deu certo, Ludmilla? Tinha esquecido, mas vou pôr aqui de novo. Escreveu aí em português? Sim. Agora lê pra mim o que você escreveu em português. A tecnologia ajudou muito na evolução comercial, mas estragou demais a relação com a comunidade. Então vamos lá. A tecnologia. Vamos traduzir palavra por palavra. The technology Help, ajudou. Helped. Muito. A lot nesse contexto. a lot in the evolution. Oi? Com a evolução? In the evolution. Na evolução. Commercial. Of Of the commercial. commerce. Ou But- você poderia falar in the commerce evolution. Também funciona. And the commerce evolution. But estragou. But it. But it. Bom, estragar vai ter muitas formas de falar. Pode dificultou. Mas você pode falar de uma. Perceba que é uma coisa informal. Porque mesmo o nosso estragar também não é, né? Por exemplo, o que é estragar de uma fruta? O que é estragar de um pedaço de carne? O que é estragar de um objeto? Entende? O verbo to spoil, é o verbo estragar. Spoil. To spoil, é. É por isso que a gente fala que dá spoiler, né? Quando a gente está estragando, tá contando o que vai acontecer antes, você estraga. Entende? Então, você poderia falar spoiled. But spoiled. Human relationships, né? Relações Human. humanas, foi isso? Uma outra coisa, então, já que você está me ajudando nessa parte aí, eu tenho visto muito nos shoppings, por exemplo, pai, mãe e filha. Os três numa mesa, mas ninguém conversa. Estão os três lá digitando. Isso acontece demais. Mudando um pouco do assunto, pessoal, já que isso é um tema tão polêmico, eu tava falando na aula anterior das 6 horas, eu tava falando com o pessoal sobre isso. Uma das alunas falou que, eu perguntei, né, how was your week e tudo mais, e aí a pessoa vai contando e ela comentou, my week is going too fast. Minha semana está indo muito rápido. E aí eu perguntei pra ela, why? Por quê? E ela disse, I don't know. E aí eu expliquei pra ela, it's because we are using hyperfocus too much. Porque nós estamos utilizando o hiperfoco demais. Onde a gente utiliza esse hiperfoco, pessoal? Aqui, ó. Celular. Quando você vê as pessoas assim, ó, ela tá hiperfocada. Já percebeu quando você tá hiperfocado numa prova, o que acontece com o tempo? Voa. Ou seja, se a gente está hiperfocado o tempo todo nisso aqui, o tempo literalmente, para nós, de acordo com a nossa percepção, vai passar mais rápido. Isso significa o quê? Que a gente está basicamente desperdiçando o nosso tempo, né? Porque a gente nem percebe que ficou tantas horas assim. Isso diz que o Einstein estava certo, o tempo é relativo. Exatamente. Ele estava certo das mais diversas formas, né? Tanto da forma física quanto de uma forma mais abstrata da nossa percepção. Exato. Até porque tudo que é a realidade é a forma como a gente percebe ela, né? Então, a minha realidade pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da dela, né? Então, se eu enxergo a minha realidade de acordo com uma janelinha hiperfocada... Hiperfocus, né? Hyperfocus. Hyperfocus, hiperfoco. É double P? Oi? Double P? Hyper... São dois P's ou um só? Um só. É com H, tá? HY. Hyper. Ah, tá. Focus. Focus, Focus, se lê focus, ok? Ok. Hiperfoco. Alright? Alright. So, the hyperfocus, guys, is something very useful for us. You know?
For Yeah. example, if you are a student, if you are paying attention to something very important, like if you are taking care of your children, or if you are, I don't know, reading something to the classroom, it is very important. But if we use or hyper focus the wrong way, it's going Wrong to way. destroy us. You Sim. get it? It's more or less what we call addiction. É mais ou menos o que a gente chama de vício. Alright? João? Repeat the question, please. João, what innovation you like the most? Ok. I write in Portuguese. I ready the traduction in English. É, vai convertendo, exatamente. Okay. The technology I like the most is video calling, Oh, okay, video which calling. we thought would never is as exist only in the Jackson's cartoons, Which would never exist? only in the Pera aí, Jackson's cartoon. mas é que ficou confuso. O que nunca iria existir? É o que nunca iria existir, Aí quando você somente nunca iria existir. Aí teria que ter uma vírgula, né? Mas como você tá falando, a gente não consegue dar a entonação da vírgula, correto? correto. Então você poderia falar outside, fora, despite, além, né? Uhum. Coisas assim. Então, ou você dá a entonação. It would never exist. Only, né? Ok. The A gente tem que technology. prestar atenção à entonação também, né? Isso é difícil pra mim, cara. Você nem fala português direito, imagina inglês. Ah, cara, é difícil pra todo mundo. Pô, é igual fala assim, matemática eu não sei, mas no português eu destroio. Tipo, como é que é? Matemática Numa- eu sei, mas no português eu me acabo, né? Me acabo É. com a própria língua. De verdade. The technology I like the most is video calling, which we thought would never exist. Only in the Jackson's cartoons. Exactly. Only in the Jackson's cartoon. Ok? A tecnologia que eu mais gosto é chamar de vídeo. Onde pensávamos que nunca existiria só no desenho dos Jacksons. É, exatamente. Muito bom. Sua frase tá ótima. Enzo, good evening, buddy. Good evening. It's better to be late than not to arrive, right? Yeah, How are you doing today? I'm good, and you? I'm very good. Thank you for asking. Today we are talking about technology innovation and things of the past we miss. Is there something of the past you miss nowadays? That I missed? Yeah. Maybe the YouTubers. YouTubers from the past, Yeah, like Kawemura or PC Siqueira, yeah, they were good. I feel very bad for what happened with PC Siqueira after the end, you know? yeah, Because in the end he wasn't even culprit, right? No final ele não era nem mesmo culpado, so it's a life we lost for nothing. It's very sad. Okay. And Enzo, yeah. what is the innovation you like the most? Innovation? Yeah, by innovation I mean technology in general, innovative devices, innovative algorithms or programs. Like João said that the technology innovation he likes the most is the video meeting, video calls in general. It's I don't know if you know it, but a few years ago it was impossible for us to have this kind of contact through the internet, you know? Nowadays you can do almost anything. You can study, you can talk to your friends, you can meet with people from
all around the world, you know? Yeah. So, what do you think is the best innovation? Exactly that. The video calls. The video calls. All right. Will somebody ask my opinion? I need a good question. So, what is your favorite new gen device? My favorite new gen device. This is a good question, buddy. Of course, smartphones are the most useful of them because we can do everything with Yeah. with our smartphones, you know? Yeah. So I think I can say it's the most useful, but it's not my favorite. My favorite nowadays is the Kindle. Kindle. Yeah, Yeah. Yeah. Kindle. it's an e-reader. I think it's just awesome because a few days ago, buddy, I was watching a sketch, Porta dos Fundos sketch, you know? Yeah. And there, have you ever watched an interview with some intellectual guy in which there's a shelf behind them full of books? Yeah. It's the Kindle account. And in this sketch, instead of a shelf full of books, there was a Kindle behind him, you know? Yeah. And I thought it was very funny because it's true. I can store up to 2,000 books in my Kindle. 2,000. So it's content enough for you to study your whole life, you know? Yeah. And it's not this harmful, não é tão danoso for us like the smartphone is. Para nós como o smartphone é. All right? All right. But I think the most innovative and revolutionary of all innovative technologies are automation. Do you know what is automation? Automático? Automação. Why? Because, guys, note what I'm telling you. Anotem o que eu estou dizendo. In a few years, most jobs will be done by machines. I agree. I agree Okay. with you. Trust me. And AI is, of course, automation is directly related to AI in general, you know? So I think that's the future, probably. Gabriel, Yeah, can I say one thing I heard on television? of course. The people didn't get como falar, habilitação, CNH, Driver's license. driver's license. In the United States, they produce né? They produce A or car. they make A car that drive alone, by itself. by itself. Pessoal, quando eu quiser dizer, tipo assim, alone é sozinho. Nós temos o alone, que é sozinho, mas aí é sozinho, tipo assim. Eu quis dizer dirigir sozinho, mano. Não, eu entendo a sua linha de raciocínio. E de acordo com o português, está correta. É aí que eu falo. Muitas vezes, quando a gente for converter uma coisa do inglês para o português, a gente vai ter que fazer essa análise. Porque muitas vezes no português a gente fala umas coisas que, se a gente for avaliar o pé da letra mesmo que a gente está falando, a gente vai ver que não tem sentido. Né? Muitas vezes. O inglês, ele é uma língua mais lógica, né? Então, você vai ter algumas palavras que você usa para uma coisa, para outra, né? Mas, principalmente quando a gente está falando desse tipo de coisa, que se refere a forma como a gente executa a ação, a gente não vai poder só colocar um substantivo sozinho ali ou algo assim. Você vai ter que utilizar pronomes para dizer isso. E aí, você vai ter duas opções. Você vai ter o by, vou falar do meu ponto de vista, é by myself, que vai ser sozinho ou eu por mim mesmo. Então, ou seja, I did this by myself, eu fiz isso por mim mesmo, ou seja, sozinho, né? Ou você também pode utilizar o on my own.
On my own. ok. Em mim próprio. Ou seja, por mim mesmo, por si próprio. Ambas as opções são válidas e têm um uso muito parecido, são quase sinônimos. By myself, on my own. Aí você vai expandir isso para todos os outros pronomes. By yourself, on your own. By himself, on his own. Né? By herself, on her own. E aí por diante. Ficou claro? Então eu vou colocar aqui para a primeira pessoa e eu vou querer que vocês expandam isso para os outros pronomes também. By myself e on my own. Ambas vão ter um significado muito parecido. Então, Ludmila, please redo your sentence. Refaça a sua frase, a sua sentença. I saw on TV that in United States they create a car. They created a car, eles criaram, né? That drives, porque é o carro, né? A mesma coisa que it drives. Myself, itself. By itself. Por si mesmo. By itself. There were 3 people. They entraram. They got in, né? Porque é passado. The car, behind, o banco de trás. From the back door. By the back door. Ou through the back door. Através. Using controle remoto. Remote control. Remote control. I get it. Ludmila, this is not new technology anymore. Nowadays, Tesla, for example, is making tons of autonomous cars. Carros autônomos. Autonomous cars. You know? This weekend, esse fim de semana, I watched a movie, eu assisti um filme chamado After Us. The World After Us. O Mundo Depois de Nós. In this movie, there is a hacker attack. Há um ataque hacker. And they control all the autonomous cars. E eles controlam todos os carros autônomos. And they make the autonomous cars crash into each other. E eles fazem os carros autônomos baterem em si mesmos. And I thought it was very interesting. And thinking about the future, can you imagine being, for example, kidnapped by a hacker in your own car? Você pode imaginar ser kidnapped, sequestrado by a hacker por um hacker in your own car, no seu próprio carro? It's something that can I saw happen in it the future. today. What? Can you repeat? I saw it today. Did you see it? This note. I saw this notes. This news. Today. News. Lembre-se, galera, pessoal, notícia ou notícias vai ser sempre news, não importa. News. Okay. The world will be run by robots. The world will be run by robots. I agree with you. Yeah. The skyline is coming. Skyline is coming, guys. Take care. iRobot. Do you remember this movie? Yeah. Eu acho que em inglês é só robot, né? Aqui a gente traduziu pra Eu Robô. Mas em inglês provavelmente é só robot. Do you remember this movie? The skyline is Terminator. The Terminator. Yeah. The Terminator. Yeah. Buddy, I think the problem is not. I think we should not be afraid of the machines. A gente não deveria ter medo das máquinas. Not physical fear, não medo físico. We should be afraid of them by what they are going to do with our jobs. You know?
but AI is evolving happily, and that is scary, It's scary. Or scary. that is Uh, scary. Yeah, I agree but with you. so imagining the big industries without human to work, just robots, robots, and more robots. It's hard to imagine that, right, buddy? The point is, the point is, we animals in general are lazy. Do you get it? Get it? Do you know the Lazy. meaning of lazy? Lazy? No. Preguiçoso. Yeah, animals in general are lazy. Animais em geral são preguiçosos. É, Because it's an evolution resource. É um recurso evolutivo. Imagine that you live in the jungle. Imagina que você vive na floresta. Food is not something easy to get. Comida não é algo fácil de conseguir. Energy is scarce. A energia é escassa. So, we need to rest every time we can. Nós precisamos descansar sempre que nós pudermos. That's why technology is so harmful. É por isso que a tecnologia é tão danosa. Because we tend to stop doing things if we don't need to do that. Nós tendemos a parar de fazer as coisas se nós não precisarmos fazer. Yes. So, if you have the option to ask a machine or ask an AI system to do something for you instead of doing it yourself, you're going to do it. Você vai fazer isso. It's an evolutionary resource. É um recurso evolucionário. We cannot go against it. A gente não pode ir contra isso. It's our nature. É nossa natureza. You know? Yes. So get ready to get fat and lazy. Get ready to get fat and lazy. Of course, guys, human beings are animals, but we are sentient animals. Nós somos animais conscientes. So, of course, we have our animal side. É claro que nós temos o nosso lado animal, but we also have our sentient side. Mas nós também temos o nosso lado senciente, né? Ou seja, consciente, que tem raciocínio. raciocínio das coisas. So, of course, some people, algumas pessoas, can fight against it. Podem lutar contra isso. Generally, educated people. Geralmente, pessoas educadas. But the average people, mas a pessoa média, will have many difficulties, vai ter muitas dificuldades not to get addicted, para não ficar viciado. Do you get it? Get it? There is an article about it. If you are interested in this subject, I'm going to send it to you. Okay? Okay. There is an English version and there is a Portuguese version. You can watch both if you want. All right? All right. What about you, Enzo? You are so quiet today. Because I just don't know what to talk. What? Can you repeat? I don't know really what to talk. I can imagine because you grew up with technology, right? Yeah. I think you don't remember the time when technology didn't exist, right? Yeah. So Like you can I had tell my us. first cell phone like when I was 10 years old, I think. It's very soon because I had a mobile phone when I was a child, but it was not a smartphone. There's a difference between a smartphone and a mobile phone or a mobile device. Do you know the difference, guys? I don't remember the difference. Well, a mobile device is anything you carry with you, like a cellular, right? Yeah. It's a mobile phone. A smartphone is a mobile phone with an operational system, com sistema operacional.
like iOS from Apple, Android from Google in general, like Windows Mobile from Nokia. No one uses Windows Mobile, but it exists, mas existe. Do you get it? Yeah. Enzo, I have a Hey. question for you, buddy. Since you are part of this technological generation, how do you feel about it, and how do you feel it helps, and how do you feel it uh, is a problem for you and for your generation? Well, I feel I don't know. I just was born on the technology era, Yeah, so it's kind of normal for me to have this much technology. but I can you see any damage? Yeah, I can. Like What is the biggest damage you see? the machines on work, on hard work, like on factories. Mhm. Labor or work? Trabalho Yeah, laboral? Yeah. yeah. The hands-on. Mão na And massa. the AI that I really dislike. You really dislike AIs? Yeah, man, Ark was a game that I've never played, but I've never hated on it. But since that new trailer that they launched, it's entirely made of AI, so it's very bad. You can't even see what the game looks like for real, right? Yeah, Because everything is made out of AI. no, the game isn't, but the trailer is. No, no, yeah, I mean the trailer. The Yeah, trailer is all made with AI, so you do not know how the game is truly is. yeah. You know, I understand that's a problem, and that's not only a problem in the games industry. The art industry in general. The art industry in general, exactly. Guys, it is very dangerous. We are giving to the AI, nós estamos dando a IA that which is the most precious thing we have, aquilo que é a coisa mais preciosa que a gente tem, creativity, criatividade. So, when we give to an any kind of AI system, quando a gente dá para qualquer tipo de sistema de inteligência artificial, the ability to create, a habilidade de criar, we are dooming ourselves. Nós estamos condenando a nós mesmos. Because if we do not create, se nós não criarmos, we do not evolve, nós não evoluímos. You know? All right, so Yeah, but we are talking too much bad things about technology. Uh, Probably there is something happening nowadays you really like. What is it? that I really like. Yeah, something you can do with the technology in general and you really enjoy it. Well, it's kind of easier to make some kind of works or school projects. Exactly. And it's also easier to study in general, right? Kind of. Like if you want to be a developer, you could learn it through the internet only. Yeah, You can do a Harvard course through the internet. Do you know it? Do you know that? yeah, So the internet uh, makes things get closer to us, more accessible, right? yeah. Okay. All right. João. João, are you here? João, do you hear me? Alô, alô? I Do you hear me, buddy? You talking about the you thinking about the technological age is normal for some people.
Go tell that to my 89 years old grandmother. Yeah. Probably she's not this fond of technology, right? Yeah, yeah. Lembrando que be fond of something é ser apegado, né? Be fond of. I am fond of you. Eu sou apegado a você, ou seja, eu gosto de você. I'm fond of technology. Eu sou apegado à tecnologia. Eu gosto da tecnologia. Ok? To be fond of something é a expressão. Lembre-se que vocês podem ligar a legenda aí, pessoal. E caso vocês queiram que eu escreva a expressão aí, eu também escrevo aqui para vocês. Por favor. To be fond of. Ou seja, ser apegado em. É a expressão inteira, tá? O found sozinho é encontrou, encontrei. Mas o to be found of é ser apegado a. Ok? Ok. Ou seja, se eu falar assim, I'm fond of you. I found it. I am fond of you. O que eu tô dizendo? Estou pegado a você. Exactly. I am fond of dogs. Tox? Dogs. Ah, eu sou apegado aos cachorros. a cachorros, né? Exato, ou seja, eu gosto de cachorros. I'm very fond of dogs. Ok? I'm very fond João, of dogs. how old were you when you got your first mobile phone? Cara, não lembro. Approximately? I don't remember. Aproximadamente? 15, 16. So, how old No. were you when you got your first mobile phone? I was approximately, né? Sempre a resposta completa aqui. I was approximately 14 years old. 14 years. years old. All right. Ludmila, how old were you when you got your first cell phone or smartphone or mobile phone? I was 32, approximately. Approximately 32 or 32 years old, okay? All right. What about you, Enzo? How old were you when you got your first PC? My first PC, Yeah. Oh, probably 10 years old. Nice. Okay. It's a good age. It's a good age. I think it's not too young and it's not too late as well for you to start getting used to technology. The problem is with technology is mostly when we are talking about young children, toddlers. Do you know what is a toddler, guys? I know. We have a child, que é uma criança no geral, ok? Ok. A kid, que é uma criança até o final da adolescência. E nós temos um toddler. Toddler é a criança ali até os 4, 5 anos de idade. Toddler. Ok? Até uns 5 anos de idade? Isso. Só não... Deixa eu só verificar aqui se é com 2 Ds ou com um D só, pessoal. Pera aí. Deixa eu ver se termina com... Apareceu aqui com 2D. 2, é isso mesmo. Toddler. Ok? Ok. Até os 5 anos de idade ali, a criança... Enquanto a criança é o que a gente chamaria ali de... A época em que a gente ainda pode chamar a criança de bebê. Né? Bebê, é. Antes disso, aí não é... Depois disso já não é toddler mais. Ok? Ok. Toddler. Alright, guys. Alright. So, Toddler. guys, this
it was a great conversation class. Foi uma ótima aula de conversação. Conversation is always useful for you to get comfortable, para ficar confortável with the language, and also to learn new vocabulary. E também para aprender vocabulário novo. Alright? All So, right. if you have enough time, always practice some conversation. Talk to me. Talk to Brian. Remember, Brian is the AI conversation assistant you have on the in the schools group. Talk in the group with the other students. It's always important to talk and talk and talk as much as you can. All right? All right. Gabriel, Right. Yes. how can I say eu conheci meu sobrinho através da internet? I have met my nephew through the internet. Ok, thank you. Pegou? I have met. Eu tenho conhecido que é eu conheci, porque ano passado é válido até hoje, você não deixou de conhecer ele, né? Met, né? I have met. Eu tenho conhecido, ou seja, eu conheci. My nephew, my sobrinho, through, através, the internet, a internet. Não foi meu sobrinho, foi o filho dele. Oh, então é my grandnephew. Grandnephew, que é o sobrinho neto. Nephew. Ok. Ok? Ok. So, Okay. that's it, Nope. guys. I hope you have enjoyed this class, and see you next week. Bye. Bye bye. Have a Bye. good night. Have a good night. Night.